Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesta segunda-feira saiu uma notícia muito importante a respeito da Petrobras. Claro, a maioria de vocês talvez já deva saber que existe um certo imbróglio a respeito da licença ambiental para a Petrobras explorar a margem equatorial. Recentemente saiu então essa primeira licença ambiental, mas eu já vou explicar para vocês algumas formas interessantes de você entender o que significa essa notícia, que licença ambiental seria essa e, claro, o quanto isso pode destravar de valor para as futuras análises aqui que nós faremos a respeito da Petrobras. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fique comigo para logo após ver. Então, bora pro vídeo. Bem, para a gente começar esse vídeo, eu quero apenas explicar para vocês que, na verdade, existem pelo menos 3 licenças ambientais, ou pelo menos fases de uma licença ambiental. Você teria, primeiro, aqui uma licença ambiental prévia, em que lá você faz alguns estudos, alguns projetos, algumas coisas relacionadas a como que tudo vai ser feito. Lá a gente analisa um pouco como serão as prováveis compensações ambientais e outras tantas questões. Depois, nós temos a licença de instalação. E, por fim, nós temos a licença de operação. Só para que você entenda, a licença prévia está relacionado muito àquela questão de planejamento, de instalação, você colocar todo o equipamento que você vai precisar para você fazer a exploração, como no caso aqui de petróleo, e depois de operação. Essa licença, claro, cada qual tem um prazo específico, mas isso não interessa muito a gente agora. O que é mais interessante é analisar as notícias que saíram recentemente. Aqui eles colocam que o IBAMA concede licença para a margem equatorial para que a Petrobras ela possa fazer as perfurações, diz o ministro de Minas e Energia. Uma outra aqui que eles trazem, que eu achei também bastante interessante, que o IBAMA dá licença para a Petrobras buscar petróleo em blocos da margem equatorial. Eles colocam aqui quais são esses blocos e aqui eu já antecipo para vocês. Não são todos os blocos aqui da margem equatorial. Existe uma previsão de que nesses 2 blocos haja alguma coisa na casa de 3,5 bilhões de barris. Se a gente fizer uma conta extremamente básica, e aqui por favor vocês me deem a licença poética, vamos dizer assim, da gente trabalhar isso aqui, vezes mais ou menos o preço do Brent, que está mais ou menos uns 90, olha só quanto isso daria. Daria 315 bilhões de dólares. Se a gente multiplicar isso aqui por 5 também, uma conta extremamente básica, pedindo mais uma vez a licença, eu estou falando aqui de 1,5 trilhão de reais que essa margem equatorial pode trazer para dentro da Petrobras. Isso daqui, claro, não é de um momento para o outro, de um mês para o outro que vai acontecer. Na verdade, o que você vai enxergar nos balanços da Petrobras provavelmente? Com o advento dessa margem equatorial para dentro da empresa, você vai perceber que, muito provavelmente, a questão do intangível da empresa vai aumentar muito. Por quê? Porque quando você tem essa propriedade que já é da Petrobras e ela começa a fazer algumas perfurações, ela começa a enxergar quanto de petróleo tem lá dentro e quanto que é possível ela tirar. Então, dentro do intangível, talvez do imobilizado ali, você vai ver algumas questões relacionadas às plataformas e outras coisas. E você vai ver uma outra questão, dentro também dos balanços, que eles falam do quanto que eles extraíram e o quanto que existe ainda de petróleo lá dentro para que eles consigam realmente tirar. Tudo isso estará nos balanços, eu mostrarei para vocês efetivamente quando tudo acontecer para que a gente tenha a exata noção. E aqui eu achei interessante em algumas dessas notícias que eles colocam algo muito legal, que a Petrobras ela tinha conseguido ganhar algumas concessões em 2006 e 2018. Olha só quanto tempo que nós estamos já martelando toda essa questão da margem equatorial. Quanto tempo nós já estamos levando para explorar um valor aqui bastante grande para o nosso Brasil. Uma coisa que eu particularmente fico extremamente receoso de dizer se foi ou não uma boa ou má vontade dos órgãos ambientais, porque desde 2006 eles estão fazendo estudos. Será que realmente precisa de tanto tempo para você explorar algo que já outras pessoas estavam explorando, sabendo, portanto, que você poderia usar de alguns estudos ambientais que foram feitos e tentar trazer para a realidade da margem equatorial brasileira? Bem, aqui já fica a minha primeira crítica. E por fim, eu vou trazer uma das notícias que eu acho que ajuda muito no curto prazo. Eles colocam aqui que o governo espera arrecadar 1 trilhão de reais com a produção na fronteira vetada, que eles chamam aqui da margem equatorial, e aí ele fala que é para a gente entender. Basicamente, eles colocam algumas questões relativas efetivamente a quanto que iria o governo, quanto que não iria. Eles falam aqui de uma arrecadação de ao menos 200 bilhões de dólares para os cofres públicos, considerando aqui 1 trilhão de reais, tudo bem? O que eu acho interessante de você saber aqui? Hoje, para o curto prazo, muito que nós sabemos que o governo ele está buscando fechar as contas públicas.
por buscar fechar as contas públicas, exatamente valores como esses poderiam auxiliar e muito nessa conta que estamos tentando fazer. Talvez, porém, com alguma redução na carga tributária para as classes menos favorecidas ou uma redução genérica assim, para todos os tributos, seria interessante. Por quê? Se você consegue arrecadar de um outro lugar por conta de uma economia de escala boa, como a Petrobras tem com a margem equatorial, talvez esse recebimento de royalties, de impostos e outras tantas coisas consiga reduzir um pouco a carga tributária para a gente, fazendo de uma certa maneira com que o Brasil ele reduza ainda mais a taxa Selic que nós temos. Claro, como eu falei, a margem equatorial ela não vai sair do papel de um momento para o outro e desde então a gente vai estar explorando o petróleo. Você precisa saber que a Petrobras ela vai precisar investir muito dinheiro para que ela consiga extrair todo esse petróleo. Alguns tantos bilhões já estão programados para esse investimento. E se você for pegar ainda mais a fundo a questão da própria política de investimentos da Petrobras, ela coloca a margem equatorial como primordial e depois ela traz a questão da energia eólica que ela quer fazer offshore, ou seja, ali no mar. Então, nós temos aqui já o plano de investimentos. Além disso, você também precisa se recordar que a questão dos dividendos da Petrobras vão ser pagos na medida de 45% do resultado do fluxo de caixa menos os investimentos, do fluxo de caixa operacional menos os investimentos. Se nós vamos ter períodos de altos investimentos, é muito provável que nós teremos também um período de vacas mais magras dentro da Petrobras. Talvez com o petróleo na casa que está hoje dos seus $90, ele consiga ainda manter alguma coisa estável perto dos seus 10%, 12%, como os analistas no geral prevêem. No entanto, eu particularmente acredito que se os investimentos forem feitos de forma correta, nós teremos alguma coisa na casa de 8 a 9% de dividendo para 2023 e 2024. Depois disso, com a entrada em operação, muito provavelmente do FPSO e de alguns outros equipamentos ali da Petrobras, eu particularmente enxergo que os novos barris entrando para a produção, os novos barris entrando para o balanço da empresa, nós teremos dividendos muito robustos na medida que esses investimentos eles forem caindo. É como se nós tivéssemos uma linha crescente de produção, conforme o investimento vai sendo feito, e uma linha decrescente na linha dos investimentos quando eles forem maturando. Ou seja, você vai precisar pegar muito caixa, uns 4, 5 bilhões de reais, investir numa plataforma, investir, por exemplo, num navio, num FPSO, para que você consiga alocar toda a estrutura, talvez a questão dos canos e tudo mais, e depois você vai começar a extrair o óleo lá de dentro e você vai ter a produção subindo e os investimentos caindo. Quando você chegar numa linha otimizada em que a produção já esteja no máximo e os investimentos quase no mínimo, nós teremos efetivamente um bom retorno para os acionistas de Petrobras. Agora, a pergunta que fica é, você investe em Petrobras? Você acha que a margem equatorial ela pode trazer esse valor todo? E outra, aqui, para quem ficou até o final, eu já vou fazer pelo menos duas coisas. A primeira delas é te convidar para ser membro do nosso canal aqui. Basicamente, entre todos os benefícios que eu trago, o melhor eu acho que é uma conversa de uma hora comigo a respeito da sua carteira de investimentos, para que a gente consiga alinhar expectativa e realidade, ver o que você planeja, se você está no caminho certo e tudo mais. E por fim, eu vou trazer aqui para vocês a parte que eu acho primordial, saber qual é o preço teto que muitos analistas e inclusive eu, que não sou analista, projeto para essa empresa. Muitas pessoas estão projetando alguma coisa na casa dos seus 50 a 53 reais. Eu particularmente já fiz uma previsão, ou pelo menos uma projeção muito mais otimista, jogando ali para a casa dos seus 55 a 57 reais, o valor justo de cada uma das ações da Petrobras. Agora, aqui eu te pergunto, você já tinha ouvido esse preço? Você já tinha ouvido o que os analistas têm a respeito da Petrobras como perspectiva de preço teto, de lucro, de dividendos? Enfim, tudo isso eu trago aqui no canal, por isso que eu faço o convite para você se inscrever, porque essas informações elas podem ser extremamente úteis para você tomar uma decisão de investimento muito melhor fundamentada e baseada para que você acerte e alcance a sua liberdade financeira. Então, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu curtir e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!